E ela Maria lá, era Maria André, ela Maria André. E ela Maria André, chama ela Maria André, ela Maria. E ela Maria André, chama ela André. E ela Maria André, ela Maria. Podemos assentar. Quando somos batizados no Espírito Santo, nós nos tornamos instrumentos de Jesus. Quando somos batizados no Espírito Santo, os carismas, dom de cura, milagre, profecia, tudo se manifesta em nós com mais força. O batismo do Espírito Santo foi o que fez a diferença na vida dos apóstolos. Tem uma cidade em Goiás que Deus nos usou para começar a renovação carismática, uma cidade do interior chamada Inhumas, em 1979. Puxa vida, 46 anos, né? Mas como era muito pertinho, eu comecei como missionário em 79, 80, e eu fui com o meu coordenador. Eu me recordo que o meu coordenador e formador consegue mais suavezinho aí, mais baixinho um pouco. Pode colocar mais baixo e mais suave, mais baixinho, bem baixinho. Aí. O nosso coordenador Sebastião Bernardino da Costa foi um homem que eu mais conheci, né? que eu mais vi na minha vida, um leigo com autoridade espiritual, de proclamar cura, de usar o Evangelho, mas ele priorizava o batismo no Espírito Santo. Por onde ele ia, ele pedia o batismo no Espírito Santo. E quando nós somos os precursores do início da renovação, lá no estado de Goiás, Minas, Brasília, quando Tocantins ainda era Goiás, Mato Grosso, todos esses lugares nós fomos começando os grupos de oração. Viajávamos muito, andávamos muito, e a gente não sabia nem se ia voltar, porque os carros quebravam. Tem uma cidade do Mato Grosso chamada Barra do Garça, que a renovação começou lá porque meu carro quebrou. Foi. Eu tinha ido numa cidade mais distante, que é Campinápolis, lá perto de Canarana, que ficava a 200 quilômetros de água boa, tudo terra. Você tem ideia, de Goiânia a Barra do Garça são 450 quilômetros. E só tinha asfalto até Barra do Garça. Era onde acabava o asfalto. Depois ele era tudo terra, na década de 80. E eu havia pregado o Evangelho juntamente com a equipe de evangelização, porque na época eu viajava muito com o coordenador. Aí o coordenador disse: agora está na hora de você fundar a sua equipe de pregação. Aí eu me lembro que eu chamei o padre Nilo, que viajava conosco, eu precisava de um padre. Ele faleceu já. O Vila, que era o maior ministro de música que eu já conheci, também já faleceu. A Vilma, que era intercessora, também já faleceu. E o seu Geraldo, que é o pai do Tassiano, que já foi até coordenador nacional da pregação, também já faleceu. Alguém aí gostaria de ser da minha equipe? E eu estava com essa equipe voltando. Eu tinha na época um Passat 1977. Era um carro bom, mas era um carro de uns 7, 8 anos de uso. Mas eu sempre entendi muito de mecânica. Eu já desmontei até carburador, carro. Hoje os carros de hoje são eletrônicos, não tem jeito. Mas eu consertei carro demais no caminho. E quando eu estava passando por Barra do Garça, que fica já só 450 quilômetros de Goiânia, de onde eu estava era 600 quilômetros. Aí, naquele momento que eu estava passando, o carro enguiçou. Tentava sair, ele engasgava. Eu havia pegado o telefone de um gerente do Banco do Brasil. O gerente do Banco do Brasil naquele tempo era muito importante. E eu fiquei na casa dele junto com a equipe, não tinha como sair. Aí eu falei: não pode deixar que eu, por minha conta,
vou mandar revisar o carro todo na concessionária. A gente é missionário, dinheiro curto, e o carro ficou lá segunda-feira. Fizeram de tudo, não conseguiram arrumar. Reuni na casa dele as principais lideranças, pedimos o batismo do Espírito Santo. Terça-feira não arrumou também. Confirmamos, começamos o primeiro grupo de oração na casa dele. Na quarta-feira o carro ficou pronto. Quando pegamos a estrada, andamos 30 quilômetros no meio daquele mato. Pode deixar. Isso, pode deixar. Andamos uns 30 quilômetros, não funcionava mais o carro. Aí Jesus falou assim para ele: você não pediu minha ajuda? Aí eu ajoelhei no chão do asfalto ali. Jesus, me mostra onde está o defeito do carro, que a concessionária da Volks 2 dias não tinha achado. E o Senhor diz assim: pescador. Quem entende de carro, levanta a mão. Sabe o que é pescador, né? Lá no tanque. Eu tirei o porta-mala, abri a tampa. A hora que eu puxei, o pescador tinha uma borracha. Tirei a borracha, virou um tiro. E naquela época, foi em 1986, quando teve aquela crise que esconderam as vacas, não tinha carne, você lembra? Tabelaram a carne e esconderam as carnes. Só tinha uma churrascaria na cidade de Iporá, que já ficava a 220 quilômetros de Goiânia. Aí o seu Geraldo, que era fazendeiro, falou assim: pode deixar o almoço na churrascaria por minha conta. Opa! Então a gente sempre teve esse cuidado de onde a gente passava, pedir o batismo do Espírito Santo. E num desses momentos que nós pedimos um batismo do Espírito Santo, eu coloquei aqui nesse livro chamado Livre de Toda Maldição, um testemunho que mostra o poder do batismo do Espírito Santo. E quando nós pedimos um batismo do Espírito Santo, foi um derramamento de graça nessa cidade de Inhumas. Na época, esse aqui foi lá pelo ano de 1991 já. Lorena tinha 6 anos de idade, para 7. O Lucas tinha 5, Gabriel 3 para 4. Então, tudo pequenininhos os meninos. E eles sempre me acompanhavam nos encontros. A gente levava os colchonetes, dormia debaixo de altar, como seus meninos dormiam, né, Herculano? Até dentro da capa de violão, né? Nossos filhos cresceram assim, participando conosco nos encontros. E eles foram sendo evangelizados, tanto que o Gabriel, meu caçula, é um grande pregador e missionário. Ele já viajou, já pregou fora do Brasil, em muitos lugares, muito chamado. E em agosto agora, se Deus quiser, vai nascer o Roberto Tanus Neto. Ele mora em Santa Catarina, eu vou ficar uma semana com ele lá, para curtir o novo neto que está vindo. Mas é um grande pregador. E a Lorena, nessa época, tinha 6 para 7 anos de idade. E aqui diz assim, eu conto que durante um encontro na cidade de Inhumas, no interior do estado de Goiás, na época minha filha Lorena estava com 6 para 7 anos de idade. Durante o encontro realizado, depois do batismo do Espírito Santo, Jesus disse para mim: proclama que em meu nome uma pessoa cega está enxergando. Eu peguei o microfone e disse: o povo todo cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, tem uma pessoa cega que voltou a enxergar. E então, imediatamente, uma criança da mesma idade que Lorena pôs-se de pé. A mãe veio juntamente com ela onde estávamos e testemunhou que a criança havia nascido com um raro tipo de doença que havia causado cegueira permanente. Ela havia nascido sem a visão. As pupilas da criança eram brancas, mas agora se tornaram pretinhas e estava enxergando perfeitamente. Lorena, que observava tudo perto de mim, chegou até a menina que tinha a mesma idade que ela, olhou-a de frente e perguntou: antes você não conseguia ver nada? A menina respondeu: não, é a primeira vez que estou enxergando. Lorena virou-se para mim e perguntou: quem fez isso nela, pai? Perguntei. Ela foi curada por causa do poderoso nome de Jesus.
Falou-me em seguida: não entendi, pai. Curada em nome de Jesus? Como é isso? Tentei explicar. Esse nome é tão poderoso, filha. É uma palavra tão poderosa que quando a falamos com fé, milagres acontecem. Se você está cheio do Espírito Santo e você é usado para proclamar, não pode ter receio, vergonha, medo de proclamar o milagre do Senhor. Não pode. Tem que tomar posse. Aqui há alguns anos, Jesus me deu uma palavra que estava curando uma pessoa que estava com câncer e estava sentindo muita dor. E a irmã dele, que tem o nome mais bonito de mulher, está aqui. Como é que chama essa mulher? Neuza. Neuza, cadê você? Fica em pé, Neuza. Olha lá, Neuza. A Neuza do testemunho. Qual é do testemunho da esquerda? Ó. Tem duas Neuzas, ó, tá vendo que coisa bonita? Ó. Ele tinha câncer no pulmão e na coluna. Ele tinha colocado, inclusive, um balde perto da cama para fazer xixi. Ele não conseguia sequer levantar de tanta dor. Um ano já com esse câncer terrível. E hoje ele voltou a ser pedreiro. Quantos anos isso tem? 5 anos. Voltou à sua profissão, é um bom pedreiro, glória a Deus. Ela tomou posse e foi lá: você está curado. Ela recebeu, não foi aqui? E Jesus proclamou, eu proclamei de uma manhã assim, e ela foi: ó, Jesus falou que você está curado. E ele se levantou da cama. Olha, então, olha o poder do nome de Jesus. Mas a pessoa tem que tomar posse. E Lorena guardou aquilo no seu coração. No dia seguinte, pela manhã, eu estava no banheiro me barbeando para ir ao trabalho. E os 2 filhos melhores, Lucas e Gabriel, na época, respectivamente com 2 e 4 anos de idade, foram até a minha cama e puseram-se a pular e a gritar, fazendo uma grande algazarra. Do banheiro eu falei: Jesus não está feliz com essa bagunça de vocês. No meio dos seus pulos, a bagunça aumentou e gritavam: Jesus, iuhu! Com alegria, né? Lorena acordou com o barulho e veio do seu quartinho. Chegou no nosso quarto, estendeu o dedo para os 2 peraltas, dizendo: não brinquem com esse nome. Eu já vi esse nome realizar milagres. Glória a Deus. Quem puder, não deixe de levar esse livro, não livre de toda maldição. Que você vai poder proclamar o poder do nome de Jesus contra toda praga e maldição que lançam na sua vida. Amém? Eu havia preparado uma pregação, mas Jesus pediu que eu pregasse outra, então vou ser obediente. Batismo no Espírito Santo e a importância do dom de orar em línguas. Amém? Não podemos perder esse dom, que é o menor dos dons, mas o mais precioso dom que Jesus nos dá. Vamos abrir nossa Bíblia, queridos irmãos e irmãs, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo também 1. São Lucas introduz tanto o Evangelho quanto os Atos dos Apóstolos com a mesma introdução. Ele escreve a um tal de Teófilo. Quem é Teófilo aqui? Levanta a mão. Amigo de Deus. Teófilo quer dizer amigo de Deus. Quem é Teófilo aqui? Ah, agora sim, né? Então, ele escreve a todo amigo de Deus. Algumas traduções falam filo e tel, filho de Deus. Não, mas a melhor tradução seria amigo de Deus. Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio, até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo, suas instruções aos apóstolos que escolhera, foram arrebatados ao céu.
Então aqui é o arrebatamento de Jesus, é a ascensão de Jesus ao céu. E aqui fala ainda: e a ele se manifestou vivo depois da sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Então, durante quantos dias Jesus apareceu ressuscitado? 40. O que os apóstolos foram fazer no 41º dia? Versículo 5. Versículo 4. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Qual que é a ordem? Mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouviste dele de minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos minutos. É a promessa do batismo. O que é batismo? Vem do termo lavar-se, purificar-se, mergulhar. Os protestantes falam que para você ser batizado tem que mergulhar nas águas. Já viram isso? Vocês se lembram do capítulo 9 do livro do Atos dos Apóstolos? Filipe, ele batiza o eunuco, chefe da rainha. Onde que ele foi batizado? Eu pergunto a vocês. Na faixa de Gaza. Faixa de Gaza não tem água. É crise humanitária. Só tem pequenos arroios nascentes de águas que é impossível alguém mergulhar. Como que ele foi batizado? Em pé. E também o próprio apóstolo Paulo. Ele estava numa casa na rua direita. Ananias falou assim: levanta-te e põe-te em pé e ser batizado. Ele foi batizado em pé, dentro de uma casa. Não é a quantidade de água que confere a presença do Espírito Santo. Mas como fala em 1 Timóteo 2,5, há um só Senhor, uma só fé, um só. Então só tem um batismo. Por que Jesus está falando sereis batizados no Espírito Santo? Não é batismo sacramental, é mergulhar no Espírito Santo. É passar a deixar que Ele esteja encharcando sua vida. Você vai deixar que a terceira pessoa da Santíssima Trindade vai dirigir sua vida. Ele não é coisa, ele não é pássaro, ele é pessoa, é alguém que você precisa ser dócil, muito dócil. E aqueles apóstolos nem sabiam quem era o Espírito Santo, não eram dóceis. Esse Espírito Santo que Jesus vai falar, que ele é um paráclito, que quer dizer um defensor, aquele que segura na minha mão. Jesus sabia que aqueles homens eram fracos, por isso ele não sai de Jerusalém até que sejais revestidos da força do alto. E eles perguntam em seguida, ele vai falar, Jesus vai falar no versículo número 8, pelos 6 a 8, assim reunidos eles interrogavam assim: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? E eles pensavam ainda que Jesus vinha para expulsar os demônios da terra deles. O reino de Jesus é para toda a terra, não é só para os judeus. O que Jesus responde no versículo 7? Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós, juntos, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará para ser o quê? Onde? Em Nova Friburgo, como falavam os alemães, aqui é o fim do mundo. Quando chegaram aqui, até no fim do mundo. Então, Jesus disse: não saiam de Jerusalém. E o que eles foram fazer no 41º dia? Para onde eles foram? Para o cenáculo. O cenáculo é a única, preste atenção que eu vou falar que isso é da história, não é nem do cristianismo, é de Flávio Joséfo, que foi um historiador romano que conta toda a história do início
do século XX, do século I, conta a queda de Jerusalém. Ele relata tudo. É um historiador romano. Esse historiador romano fala que no ano 68 depois de Cristo, como Jesus havia previsto que Jerusalém seria toda destruída, que não ficaria pedra sobre pedra, naquele ano os judeus se levantaram contra Roma e queriam independência. A quinta divisão, uma das divisões só do império, chefiada pelo general Tito, cercou a cidade. 2 anos de fome. E no ano 70 da era cristã, o exército entrou por uma brecha na muralha de Jerusalém e acabou com a cidade. Não ficou pedra sobre pedra. Quem aqui já foi em Roma, levanta a mão. Lá tem, junto ao Coliseu, tem uma coluna com as pedras trazidas da Terra Santa, que mostra um romano com um minarete na mão. Quem já viu isso lá? É só quem estuda mais, né? A gente vai para esse lugar para estudar, quem vai para tirar fotografia, né? Então, não ficou pedra sobre pedra em Jerusalém. Por isso a Jerusalém que você vê hoje, ela já foi, ao longo da história, Jerusalém já foi destruída 15 vezes e reconstruída 16 vezes. Então o que você vê hoje em Jerusalém não é Jerusalém do tempo de Jesus. Tanto que onde ficava o templo de Jerusalém, está a mesquita de Omã, onde ficava em cima, onde era o Santo dos Santos, onde era a Arca da Aliança, onde era o lugar do sacrifício. O que sobrou do templo de Jerusalém? O que sobrou do templo? Muro das Lamentações. Por que Muro das Lamentações? Porque o judeu, conforme o livro de Lamentações de Jeremias, Deus falou que se vocês chorarem, orarem com lágrimas, eu vou reconstruir o templo. Eles foram expulsos de Jerusalém por Nabucodonosor no ano 597 a.C. e ficaram quase 70 anos na Babilônia, 1170 quilômetros de distância de Jerusalém. Deus converteu o coração do imperador da Pérsia, que é o Irã hoje, Tito, que mandou libertar os judeus e com o dinheiro desse imperador reconstruiu o templo de Jerusalém. Então eles acreditam que se você lamentar, por isso você lamentar, Deus vai ouvir seu lamento. Então todo judeu tem que ir pelo menos uma vez no ano em Jerusalém e chorar diante do lume. Eles ficam lá fazendo assim, chorando e lamentando e fazendo orações. Sobrou só isso. Não ficou um prédio em pé. Flávio José fala assim, ficou apenas um edifício de 2 andares, onde os seguidores do Nazareno fazem a partilha do pão e do vinho. Isso é lindo. Não tem como ter mais a antiga aliança, o sacrifício da antiga aliança. Não tem como ter o sacrifício pascal antigo que todos reuniam. Acabou a antiga aliança, ficou aliança no corpo e sangue do Cordeiro. Isso já seria suficiente para os judeus se converterem. Então, o que é o cenáculo? É o lugar onde foi instituído o sacerdócio e a Santa Eucaristia. Foi lá a instituição. E é lá onde Jesus manda os apóstolos, vão para Jerusalém, não se afastem. E lá no versículo 14 do capítulo, aqui desse capítulo 1, eles foram o quê? Todos eles perseveravam, vamos ler aí? Todos eles perseveravam com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Em nenhum lugar da Bíblia fala Maria e seus filhos. Maria, mãe só de Jesus. E quem está com Maria? Os irmãos de Jesus. Para você ser filho de Deus e irmão de Jesus, você tem que ter mãe também. A palavra quer dizer que o lugar dos irmãos de Jesus é com Maria na igreja, no cenáculo.
filho uterino de Nossa Senhora, só Jesus. Filho do coração, nós somos os irmãos de Jesus. A palavra irmão em grego, adelphos, repete-se só no livro dos Atos dos Apóstolos 47 vezes, sem que seja tratamento de irmão sanguíneo. Em nenhum lugar da Bíblia fala Maria e seus filhos. Por que Maria está no cenáculo? Santo Afonso Maria de Ligório afirma que ela recebeu o primeiro Pentecostes, o proto-Pentecostes foi quando ela ficou cheia do Espírito Santo, grávida do Espírito Santo. Mas onde está a esposa, está o esposo. Por isso Nossa Senhora é aquela que clama, vinde meu esposo. Por isso uma das formas muito bonitas de invocar o Espírito Santo é: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. É uma das invocações mais belas do Espírito Santo. Mais bela é para o Padre Gobi. Nossa Senhora partilha isso para ele, que ela gosta desse tipo de invocação. É bonito, né? E aqui o que vai acontecer? Imagina Nossa Senhora com os apóstolos pedindo o Espírito Santo. Vai acontecer uma coisa espetacular, uma coisa de arrebentar o balão, né? Olha aí, capítulo 2, versículo 1, vamos ler juntos? E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhes então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles, e ficaram todos e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Qual foi o primeiro carisma que se manifestou? O dom de orar em línguas. Eles sabiam o que era aquilo? Não, mas estavam nascendo de novo. Eu tenho uma petitinha lá em casa, a neta número 7, que é a Maria Tereza, que é pequenininha, ela não sabe falar, mas quando ela vê o vovô, ela fala vovô, e eu entendo a linguagem, é mesmo, ela também estava com saudade. Eu gosto de brincar com o neto, né? Eu sou um avô muito participativo. Tempo não é questão de quantidade, mas qualidade. Quando estou com meus netos, estou com eles, né? Tanto que meu último evento no ano é 21 de dezembro, só volto 21 de janeiro. Fico um mês com os netos lá por conta, né? Sinto muita falta deles. Então, mas ela sabe expressar com amor, com gemidos que não se entendem. É lindo. Agora, para nós entendermos o primeiro carisma que foi derramado sobre a igreja, o dom do Espírito Santo, aqui esse tipo de carisma se divide em duas partes: xenoglacia e glossolalia. Gostaria que você repetisse comigo: xenoglacia e glossolalia. Dá um tranca-língua, não dá? Fala bem rápido: xenoglacia e glossolalia. Até eu quase tropecei. Vamos trocar em miúdos o que é xenoglacia e glossolalia, porque o dom de orar em línguas ele se divide em duas vertentes, vindos do mesmo Espírito Santo. Xenoglacia é um dom do Espírito Santo em que em determinadas ocasiões Deus permite que alguém fale numa língua que você não conhece, mas o irmão conhece. Eu me lembro de uma história que do início da renovação carismática nos Estados Unidos havia um grupo de oração em que começaram a orar em línguas e o padre foi lá para fechar o grupo de oração. Ele era polonês e ele chegou e uma senhora muito simples, porque era mais na divisa, lá no Texas era mais divisa, tinha uma mexicana, indígena, que estava lá. A indígena começou a profetizar em polonês, no dialeto polonês. Por que você está querendo fechar aquilo que eu comecei? Ajoelha
e pede que orem por você. Ele caiu em pranto, ajoelhou, impuseram as mãos sobre ele e recebeu o dom de orar em línguas também. Então, Santo Antônio, que eu tenho um carinho muito grande, Santo Antônio de Lisboa, que é o mesmo de Pádua. Santo Antônio nasceu em Lisboa, ele queria dar a vida por Jesus, pegou um navio para o Marrocos, porque lá estavam matando os cristãos. Só que vocês sabem que aquele estreito entre Portugal e a África dá 47 quilômetros apenas. É o lugar mais próximo da África, é Portugal. Ali deu um vento muito grande, levou o barco de Santo Antônio até a Itália. Dias e dias, semanas e semanas. E onde foi que foi naufragar o barco? Lá perto onde vivia São Francisco de Assis. Então, São Francisco de Assis trouxe Santo Antônio para dentro do convento. Ele se tornou cozinheiro, sacerdote. Faltou um sacerdote quando um cardeal, representante do Papa, estava lá. E o padre que tinha que fazer a homilia, chamaram Santo Antônio. Nunca mais voltou para a cozinha. O cardeal ficou impressionado com a sabedoria de Santo Antônio, levou ele para o Vaticano. Lá no Vaticano, ele foi pregar no sínodo que tinha bispo de todas as partes da terra. Santo Antônio pregou em italiano, todos entenderam na língua materna. O russo, o cópita, o árabe, o judeu, todos entenderam na língua materna. Ou seja, Deus pode permitir isso. O xenogracia é um dom de orar em línguas para evangelizar. Em 1986, eu fui lá na casa de Maria e havia algumas pessoas que foram reunidas, o padre Jonas chamou lá, na Canção Nova, onde estava começando a Canção Nova. Porque ele queria que nós clamássemos o batismo do Espírito Santo para o Brasil inteiro. E foi conosco um bispo chamado Dom José da Silva Chaves. Ele era bispo de uma cidade do norte de Goiás chamada Uruaçu. Ele havia levado a irmã Brigitte Maquena para dar um retiro de sacerdotes e todos os sacerdotes foram batizados do Espírito Santo. Até hoje é uma diocese carismática. Mas ele queria entender mais sobre esse dom de orar em línguas, ele era o bispo. E ele foi conosco até a casa de Maria, ali perto de Queluz, em Queluz, interior de São Paulo. Ele ficou do meu lado. Eu comecei a profetizar, ele falou assim: olha, eu sou professor de grego. Você rezou 2 Ave Maria em grego? Você sabe alguma coisa de grego? Não, grego para mim é grego. Não, hoje eu tenho muita noção de grego. Não, grego para mim é grego. Aí eu falei assim: você estava rezando em grego. Aí eu expliquei para ele o que era o dom de orar em línguas, xenogracia. É porque Deus permitiu que eu fizesse isso para o Senhor se abrir ao dom de orar em línguas. Aí ele pediu o batismo do Espírito Santo, rezamos por ele. O bispo recebeu o dom de orar em línguas também, ali. E é um grande amigo meu, já está com 95 anos de idade, mas ilustre, um homem de Deus, um homem muito bom. Foi ele que foi o bispo de Dom Adair José Guimarães. Você sabe quem que é Dom Adair, né? Bispo de Formosa, um bispo maravilhoso. Então, o dom de xenogracia, repita comigo, é um dom de orar em línguas para evangelizar. Glossolalia é um dom para oração pessoal que ninguém entende, só Deus. O batismo no Espírito Santo continuou a ser ministrado pelos apóstolos. Veja o capítulo 10, a família de Cornélio. Família de Cornélio. Cornélio veio de chifre mesmo, né? Cornélio. É difícil a pessoa gostar do nome desse, né? Essa aí, Roberto. Só assim. Última chance para se confessar, tô lá fora, tá? Obrigado, padre. E vocês se lembram que ele teve uma visão de anjos que mandavam chamar Pedro. Então Pedro vai até a casa de Cornélio.
Eles queriam saber quem era Jesus. Era uma família pagã. Mas, lá no versículo número 37, aqui nós encontramos um discurso querigmático. O que é querigma? Primeiro anúncio. Historicamente, o querigma sempre foi pregado pela igreja. O verdadeiro seminário do Espírito Santo é o querigma: amor do Pai, pecado, Jesus Salvador, fé e conversão, renúncia às falsas doutrinas. Não pode diminuir. Lá em Duquesne, onde teve o início da renovação carismática, na época teve 9 pregações sobre o Espírito Santo, mas era porque eles já conheciam o querigma. Por favor, não mudem um seminário de vida do Espírito Santo, não, pelo amor de Deus. Como é que você vai fazer 9 pregações do Espírito Santo se a pessoa conhecer o Pai, romper com o pecado, Jesus Salvador, fé e conversão e ser libertado das falsas doutrinas? Porque por aí existe um tipo de modelo de primeira experiência de batismo do Espírito Santo, seminário de vida do Espírito Santo, que retirou o querigma. Tem alguns lugares em que a renovação carismática não está mais pregando querigma e nem está levando a pessoa a renúncia às falsas doutrinas. Meu irmão, minha irmã, se você pega com sabedoria em cima dos documentos, você está respaldado. Não tem como processar em você. Agora, se você precisar ir para a cadeia por Jesus, que vá feliz. Se você tem medo de ser processado, é porque você não é cristão. Jesus não disse que vocês irão para ser presos e perseguidos. Por que esse medo de pregar o Evangelho e ser processado? Pregue com amor e com sabedoria. Por isso, ontem mesmo, quando eu falei das falsas doutrinas, eu mostrei o documento da igreja. Isso aqui não é opinião pessoal, é a igreja que está ensinando. Quando você vai falar alguma coisa, você mostra um documento. E quando você estiver também pregando, não permita que façam recortes da sua pregação. Teve uma vez que eu estava pregando, uma senhora levantou, faz um assunto forte. Uma senhora levantou o celular para me filmar. Eu virei para ela e falei assim: não estou te dando autorização de você usar a minha imagem para coisa pessoal. Desliga o celular. Eu tenho 2 filhos advogados e meu genro advogado. Usar a minha imagem sem minha autorização é crime. E recortar, você pegar só um trecho da minha pregação, o texto fora do contexto, é crime. Se você usar a minha imagem, eu vou te processar. Desligou na hora o celular. Seja sábio, mas não seja covarde. Tenha sabedoria. Eu não permito que minha imagem seja usada particularmente para fins de querer fazer uma propaganda errada. Não pode. Isso é crime, usar um recorte, fulano falou isso. E o contexto completo? Né? E aqui, desculpa esse paralelo, mas foi muito importante, porque eu quero mostrar a vocês a importância de pedir o batismo do Espírito Santo depois do querigma. Foi o que nós fizemos desde ontem. Libertação, cura, Jesus, agora batismo no Espírito Santo. E assim, aqui, olha como o querigma é lindo. O querigma, ele vai anunciar o amor do Pai, fé e conversão, pecado, Jesus, fé e conversão. Olha que ele vai falar a história de Jesus. É uma evangelização para pagãos. Começa assim, versículo 36. Deus enviou sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judeia, depois de ter começado na Galileia, após o batismo que João pregou. Então, todos sabiam que Jesus havia feito na Terra Santa. Ninguém era ignorante a esse maior profeta. Quem não acredita que Jesus é Deus, ainda é considerado o maior profeta que passou por Israel. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
E como ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. Então aqui fala que Deus foi ungido com o Espírito Santo. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram suspendendo-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que aparecesse, não a todo o povo, mas às testemunhas que ele havia predestinado, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou. E nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio do seu nome. Que pregação! Meu irmão é um pescador. Olha a sabedoria. O Espírito Santo é o primeiro Papa. Versículo 44. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiravam, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos. Versículo 46, preste atenção. Pois eles os ouviam falar em outras línguas e a glorificar a Deus. Qual foi o primeiro carisma que se manifestou quando Pedro pregou? Começaram a falar em outras. Eles sabiam o que era aquilo? Aqui é a glossolalia, é o dom para oração pessoal. Vamos ao capítulo 19 do livro dos Atos Apóstolos, para mostrar que o batismo do Espírito Santo continuou sendo ministrado. Aqui foi por Pedro, agora por Paulo, que é as duas colunas da igreja. Quem vai em Roma, vê a corrente que ligou Pedro e Paulo, que foram mortos no ano 67 depois de Cristo. Eles ficaram amarrados com a mesma corrente. Como Paulo era cidadão romano, ele não podia ser torturado, tinha que ser morte rápida, por isso ele morre à espada. Pedro tinha que ser torturado porque era fora de Jerusalém, fora de Roma. Ele vai ser crucificado, pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se acha digno de ser crucificado como seu mestre. Então, por isso que chama de duas colunas. Tanto que o livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 12, é chamado Atos de Pedro. E do 12 ao 28, Atos de Paulo. Depois você olha para você, tá bom? Capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns o quê? O que ele achou? Discípulo é o quê? Seguidor, que já está convertido. E encontrou alguns discípulos e indagou deles: recebeste o Espírito Santo quando abraçastes a fé? O que eles responderam? Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Não parece o nosso cristão tradicional? Que pensa que o Espírito Santo é uma pombinha. Para pegar o Espírito Santo precisa de uma arapuca, uma gaiola. Recebeste o Espírito Santo? Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Leia aí. E Paulo vai perguntar: então, em que batismo foste batizado? O que eles responderam? No batismo de João. Então Paulo replicou: João só dava um batismo de água, um batismo de penitência, dizendo ao povo que acreditasse naquele que havia de vir depois dele, isto é, ouvindo isso, foram batizados em nome do... E o que aconteceu? E quando Paulo lhes impôs as mãos, e começaram a falar em línguas estranhas, e a profetizar. Qual foi o primeiro carisma que eles receberam? O batismo do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas. Eles sabiam o que era aquilo? Não. Vamos entender agora, nesses momentos finais, o que é o dom de orar em línguas. Vamos ao capítulo
o próximo livro da frente, depois de Atos, é Romanos. Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Vamos entender a importância do dom de orar em línguas. Amém? Todo mundo conseguiu achar aí? Romanos 8. Vamos ler juntos aí. Outro sim, o Espírito vem auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir e nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Enquanto a gente estava lendo junto, eu estava abrindo já o catecismo no lugar que eu vou marcar. Vamos repetir de novo? Nós temos uma dificuldade de orar, porque o catecismo da Igreja Católica 2725 diz assim: a oração é um combate, por isso é tão difícil orar. Naquele livro O Poder Milagroso da Oração, que já até acabou, depois vocês podem pedir pelo Instagram, tem a loja virtual lá, Roberto Tanus Oficial, lá tem uma oração diária também. Mas no início desse livro, quem tem um livro para me emprestado, O Poder Milagroso da Oração, no início eu coloco esse trecho do catecismo aqui. Isso. É. Quem sabe fazer ao vivo. Aqui eu coloco bem no início. É 2725. A oração é um combate. Contra quem? Primeiro contra nós mesmos. A nossa natureza fraca pelo pecado original. Mas contra os embustes do tentador, que tudo faz para afastar o homem da oração e da união do seu Deus. Qual que é a maior obra de Satanás? É afastar você da oração, porque a oração é um? A oração é um? A oração é um? Bem forte, combate, vamos lá? Combate. E quando você ora, quem que é seu aliado? Jesus e o Espírito Santo. É Deus que é seu aliado. Ou seja, quando você ora, você está do lado do vencedor. Quando você não ora, você está do lado do perdedor. Então nós temos uma dificuldade de orar. Leia versículo 26. Outro o Espírito vem auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o quê? E nem orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos e ela malahariga, inefáveis, inexprimíveis, ininteligíveis, que não tem explicação. E o versículo 27. Alguém tem uma tradução da pastoral, da Bíblia pastoral? Só tem esse trecho que eu gosto dela. Tem alguém da Bíblia pastoral? Levanta a mão lá. É assim está escrito dessa Bíblia aí. Diz assim: e aquele que sonda os corações, não, pode confirmar, leia, confirmar. E aquele que sonda os corações sabe quais são os desejos do Espírito, pois ele intercede em favor. Ou seja, lá traz uma palavra diferente, maravilhosa. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo sonda você. Quem aqui que já fez endoscopia, levanta a mão. Sai bêbado. Por que você precisa de uma endoscopia, ou então a colonoscopia? O preparatório para o exame é uma beleza. Você se sente rei, sentado no trono, fica feito flor, plantado no vaso. Padre Léo dizia que a diarreia só acontece de dia, por isso o nome dela é diarreia. À noite vira dia. Por que esse exame a gente tem que ficar limpinho para aquela sonda entrar e fazer um diagnóstico? Quando você ora em línguas, o que o Espírito Santo vem fazer em você? Ele sonda o mais profundo da sua alma e pede a Deus o que você mais precisa. Por isso, quanto mais você orar em línguas, mais o Espírito Santo vai curar, vai pedir a Deus por você. Vamos ao livro da frente, 1 Coríntios 14, versículo 2. Vamos agora aprofundar
algumas coisas muito práticas no uso do dom das línguas. Porque qual é o objetivo do pregador? O pregador tem que vir à comunidade, de modo que a comunidade, depois que ele vai embora, passa a ter uma vida sacramental mais intensa e uma vida no Espírito Santo. E sinta no poder de Deus as curas que Deus continua a fazer depois do encontro. Aquela senhora mesmo, da Neuza, que nome lindo a senhora tem, ela viu a cura depois que foi embora do encontro, mas tomou posse aqui. Muitas graças, você mesmo, você chegou com outra alegria, não foi? Tudo que estava de ruim em você foi embora, não foi, filho? Você está com outro sorriso, você está livre. Ou seja, as pessoas vão ver mais à frente a bênção que você recebeu. E aqui nós vamos entender no dom de orar em línguas a importância de usar ele permanentemente. Meu irmão, minha irmã, esse dom eu uso há quase 50 anos. Completo dia 12 de agosto, 68 anos de idade. Você vai completar também no dia 13, né? Vocês rezam para mim dia 12, viu, gente? Então, eu uso esse dom há quase 50 anos. Foi o dom que não deixou que eu esfriasse. Tanto que estou em Novo Friburgo, com o mesmo carinho, o mesmo empenho cristão, depois de 25 anos. Não é? É o jubileu de prata, né? Isso mesmo. Então vamos ao versículo 2 para você entender. Gente, eu estou pregando algo que é importantíssimo, que vai fazer você ser um cristão cheio de fogo. Essa irmã querida aqui, 18 anos que ela ficou sem saliva, que ela tinha câncer, teve câncer na garganta. No nosso encontro, Jesus fez com que ela voltasse a salivar. A saliva voltou. Olha a bênção. Ou seja, quando você persevera no dom do Espírito Santo, os milagres começam a te acompanhar. É graça sobre graça. Versículo 2. Aquele que fala em línguas não fala, vamos lá juntos aí, vamos lá. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação. Vamos trocar em miúdos. Leia. Aquele que fala em línguas não fala aos. Então não chamem o dom de orar em língua, não é língua dos anjos. Nem os anjos entendem. O demônio é um anjo decaído. Se os anjos entendessem o dom de orar em línguas, o demônio entenderia. Então quando você ora em línguas, nem o demônio sabe o que você está falando. Ninguém entende. Quem é que entende? Somente Deus. Pois fala coisas misteriosas sob a ação de quem? Do Espírito Santo. Olha, preste atenção, aquele que fala em língua, os homens não entendem, nem você entende quando você orar em línguas, é uma língua estranha. Porém, repita comigo, a voz é minha, o dialeto, quem dá é o Espírito Santo. Preste atenção, para cada um ele vai dar um dialeto. Pode até parecer um pouco um com o outro, mas é diferente. Olha, somente mulher consegue falar com boca fechada. Principalmente quando está brava. Você vai ver. Quando chegar em casa, você vai ver. Pode esperar. E menino já pode ter travesseiro nas nádegas lá. Já sabe, vai tomar chinelada. Para você orar em línguas, você tem que abrir sua boca, meu filho. Tem que soltar a voz. Não pode ser como mulher com raiva. Você vai ver. Não, tem que falar. Porque você está submisso. Mas se eu não entendo o que eu falo, só Deus, para que serve o dom de orar em línguas? Versículo 4. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ora, a igreja oficialmente aprova o dom de orar em línguas.
Se alguém proibir o dom de orar em línguas, é algo que vai contra a igreja. É contra a igreja. Eu posso até ter uma dificuldade, uma reserva. Mas o ato de proibir o uso do dom de orar em línguas é extrapolar a sua função. Se a igreja aprova, como é que eu vou desaprovar? Eu posso corrigir o uso. Eu posso dar instruções para o uso não ficar avacalhado, bagunçado. Mas você não pode proibir. O que é da igreja, você não pode proibir. Olha o que diz o catecismo, anota na sua nota de rodapé da Bíblia Ave Maria. Você vai pôr uma nota de rodapé, põe um asterisco no versículo 4 e põe lá a explicação embaixo. Aí você vai lá embaixo, põe assim, catecismo, parágrafo 2003. Ou se você quiser colocar catecismo, vírgula, 2003. Ou seja, toda vez que alguém falar sobre o dom de orar em línguas, você vai lá em 1 Coríntios 14, 4, lê e abre o catecismo para a pessoa. Não, a igreja aprova o dom de orar em línguas oficialmente. Lá no meio do parágrafo diz assim: são graças especiais chamadas carismas, segundo a palavra grega empregada por São Paulo, que significa favor, dom gratuito, benefício. Olha o que diz a igreja: seja qual for o seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, você escutou? Ou das línguas. Os carismas se ordenam a graça santificante e têm como meta o bem comum da igreja, acham-se a serviço da caridade que edifica a igreja. Olha o versículo 2 de novo: aquele que fala em línguas edifica-se a igreja somos. Se você ora em línguas e edifica a si mesmo, você está edificando o quê? A igreja, é o que diz o catecismo. O que é ser edificado espiritualmente? Quanto mais você ora em línguas, mais você fica forte contra a tentação. Você se torna um homem mais espiritual e menos carnal. Você conhece pessoas que vivem só no plano carnal, não conhece? É só churrasco, é só bebida, é só jogo de futebol, é só paixão, mulherada, bebida. Não é edificado espiritualmente. O homem é edificado espiritualmente, ele foge das paixões. É um homem, pode passar na frente da mulher, uma mulher mal vestida, com roupa transparente, com calcinha enfiada no rego, o homem não olha. Ele está edificado espiritualmente. Pode passar lá um rapazinho com barriga de tanquinho, ela lembra assim: nossa, meu marido já foi assim, agora o tanque dele já tem uma trouxa na frente. Mas você não olha, você ama, você vê, ele deu sua vida para você, deu sua juventude, trabalhou sem parar, não tem esse tempo para ficar malhando na academia, mas deu a vida. Aí a pessoa que é edificada espiritualmente, ela não se deixa vencer pela tentação. Repita comigo: quanto mais eu oro em línguas, mais eu sou edificado espiritualmente. E o versículo 5, o que São Paulo recomenda? Ora, desejo que todos faleis. Fala para o seu irmão. Olha o que São Paulo, ora, desejo que todos faleis em línguas. Se São Paulo fala, você vai recusar? Só se você for uma anta. Veja a folha da sua Bíblia, veja o versículo 18 aí. Olha o versículo 18. O que São Paulo falava? Graças a Deus que possui o dom superior a todos vós. Por que ele foi o maior dos apóstolos, o que mais viajou, o que mais pregou? Porque é o que mais orava em línguas. Vamos entender um aspecto muito prático, que isso é fundamental na minha vida. Leia o versículo 14 agora e 15. Versículo 14: se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. É verdade, eu me lembro de uma senhora amiga nossa, lá no oratório dela tinha uma imagem de Nossa Senhora,
Ela ajoelhou-se e começou a rezar: "Ô Senhor, chama Lahari Candareira, ela balahari", e eu começou a orar em línguas. Ela balahari. E ela olhou para cima no oratório dela, no quartinho, e viu que estava tudo cheio de teia de aranha. E ela orando em línguas e olhando assim: "Ah, hora que terminar essa oração, eu vou dar uma vassourada nessas teias de aranha." E ela orando em línguas e pensando em teia de aranha. É o que acontece. Veja o versículo 14, veja de novo: "Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, Mas o meu entendimento fica sem fruto." Ou seja, você está orando em línguas, mas o seu pensamento pode até divagar, pode ficar até vagando. E no versículo 15: "Então, o que fazer?" Leia: "Orarei em espírito, mas orarei também com entendimento. Cantarei em espírito, também em entendimento." O que é orar com entendimento? Não é que você vai entender suas palavrinhas do seu dialeto, não é isso. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo dá entendimento das coisas. Por isso, quando você ora em línguas, põe sentido na sua oração. Está preocupado com o filho? Fica pensando no filho aqui, e a oração vai brotar aqui. Chama Lahari Kadare. Eu estou lá pensando no meu filho. Shalahari Kadare, chama Lahari Kadare. Tem uma conta para pagar que eu estou muito alta, eu não consigo pagar. Eu estou pensando na conta, hein? Shalahari Kadare. Vai ter um exame que eu vou fazer que é perigoso, uma operação. Shalahari Kadare. Estou pensando na operação e orando em línguas. Quanto mais angustiado eu fico, mais eu oro em línguas. Toda vez que me vem uma angústia muito grande, eu mais oro em línguas, porque eu sei que é o Espírito Santo querendo me dizer algo. Eu me lembro que eu já estava 5 dias angustiado, orando em línguas sem parar. E uma hora eu parei o carro, a gente estava dentro de cidade, parei o carro e comecei a chorar e orar em línguas. E a Neuzinha do meu lado: "O que está acontecendo?" Eu não sei. E estou orando em línguas para que o Espírito Santo me dê um entendimento. O que está me angustiando? Eu orando em línguas aí, de repente, eu tive uma imagem do carro capotado e eu morto. Entendi. Obrigado, Espírito Santo. Olha, 5 dias, que cabeça dura que a gente é. Bem, se eu fizer essa viagem de carro, eu vou morrer no caminho. O demônio preparou uma armadilha para eu morrer no caminho. Liguei para a coordenação, cancelei o encontro. Nossa, Roberto, ele disse assim: tinha 5 intercessores que viram seu carro capotado. Porque vocês não me avisaram. A gente marca para outra data. A gente faz esse encontro. Diz que foi muito abençoado, porque eles assumiram de verdade a renovação. Foi na cidade lá do interior de São Paulo, que ficavam 600 quilômetros de Goiânia. Eu ia de carro. Deus não quis. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo dá o entendimento. Você não sabe, você lê uma passagem bíblica, não entende? Ora em línguas, o Espírito Santo vai dar o entendimento. Você não sabe como falar para um filho, dar um conselho que ele está no erro. Ora em línguas, o Espírito Santo vai lhe dar as palavras do entendimento certo para você falar. Você está diante de uma decisão difícil que não pode errar? Ora em línguas, e o Espírito Santo vai lhe dar o entendimento. Para terminar, versículo 37, 38 e 39. Agora são as últimas passagens bíblicas. Repita comigo: o dom de orar em línguas é o mandamento do Senhor. E eu não estou fazendo nenhum erro teológico, hein? Vou explicar. Leia o versículo 37. Se alguém se julga profeta ou agraciado dos dons espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são e o 38 fala: mas se alguém quiser ignorar, que ignore. 39,
Assim, pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar, porém, não impeçais falar em línguas. O 37 não fala que é mandamento? Fala ou não fala? E no final do 39 fala que não pode impedir o dom de orar em línguas? É ou não é verdade? Então, orar em línguas é mandamento. Você pode até ignorar, mas é mandamento. Deus está te mandando. Ore muito em línguas, como São Paulo. Quer ser um grande evangelizador? Quer ser um missionário? Quer ser alguém usado por cura e libertação? Faça como São Paulo. Possua o dom das línguas superior a todos vós. Amém? Então, apenas retomando o que nós falamos, começamos lá mostrando Atos dos Apóstolos, o batismo do Espírito Santo, a promessa de Jesus, Maria no cenáculo, explicamos o que é xenoglacia e glossolalia, mostramos em Atos 10 e em Atos 19 que os apóstolos continuaram a ministrar o batismo do Espírito Santo. Xenoglacia é um dom para evangelização, glossolalia é um dom para minha oração e edificação pessoal. Nós mostramos Romanos 8, 16 a 17, 26 a 27, que mostra que aquele que ora em línguas, o Espírito Santo sonda. Mostrando no 1 Coríntios 14, a importância do dom de orar em línguas. Vamos pedir então o batismo do Espírito Santo. Lembre-se, o lugar melhor para você exercer o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ora em língua, é o grupo de oração. É o melhor lugar. Eu posso fazer um pedido para a renovação carismática de Nova Friburgo? Parem de usar no grupo de oração músicas de adolescente. Cantem uma música apenas, animada, e faça com esse bom ministro de oração aqui. Que ministro bom, que ministro bom. Ministrou a música. Ele ministrou a música, ele rezou na mão, igual o Eugênio Jorge fazia. Muitas pessoas ficam espantadas, fogem do grupo de oração, porque chega lá, ficam constrangidas de tanto ter que pular. Tem a hora certa, vai fazer um acampamento de oração, encontro para jovem, pauleira. É outra coisa. Mas grupo de oração é lugar de cura. Reze com os doentes, peça milagre, reze para a cura no final de cada grupo, ore por milagres. Quem tiver doente, vem aqui para frente, vamos impor a mão, ore com os doentes. Aí vocês vão ver os grupos encherem de novo. Grupo de oração tem que ser lugar de milagre, mas tem que ser um lugar onde o povo ora muito em línguas. Peça o batismo do Espírito Santo. Depois o Neso vai mostrar onde tem um grupo de oração. Aqui o padre até falou, parece que é quarta-feira aqui, né? Segunda-feira, amanhã, hein? Então amanhã é um grupo de oração aqui. Circulando, você fica em qual paróquia? Meu grupo de oração na paróquia São Francisco. São Francisco, dia? Quarta-feira. Do Neso? Do Neso é quarta-feira também. Quarta-feira também. Mesma paróquia? Não, outra paróquia, Santo Antônio do Cristo ressuscitado. Então, aqui em Nova Friburgo, na cidade, tanto Vicariato Norte, Sul, Macaé, em todos os lugares em que nós temos um grupo de oração, o lugar para você ir, para não perder a comunhão que você tem no Espírito Santo com o irmão. Ali você vai orar com ele, chega no grupo de oração, estou com dificuldade, você ora por mim, ora por minha família. Mas se você fica só em casa e não vai no grupo de oração, fica vazio, vai perdendo o fogo do Espírito Santo, você vai parando de orar em línguas. Toda pessoa que para de frequentar grupo de oração, para de orar em línguas, porque lá no grupo de oração você sente aquele amor do irmão, você vê que o irmão está lutando e está orando em línguas. Amém? Vamos então pedir esse batismo do Espírito Santo, vamos ficar em pé, vamos cantar uma música recém-lançada, Eu Navegarei.